Podemos começar, pessoal? Quando falta 5 minutos, vocês me avisam, vai me disponibilizar a frequência, viu? Vamos lá, pessoal. Hoje eu fiquei de demonstrar para vocês como obter as expressões para dilatação térmica dos sólidos, né? Então a gente viu que todo objeto, quando é submetido a uma variação de temperatura, tem uma variação em suas dimensões. E de que depende essa variação? Então, primeiro a gente vai ver a dilatação linear. Quando é que eu tenho a dilatação do tipo linear? Quando eu considero apenas uma dimensão, só o comprimento. Por isso tem a ideia de linha, né? Linear. Certo? É como se fosse a observação em uma dimensão. Então vamos obter as expressões para dilatação linear. Pronto. Dilatação linear. Vamos supor que eu tenha um pedaço de fio aqui e eu vou aquecer este material. Então, quando eu aqueço o material, ele vai variar a sua dimensão. Então, ele teve um aumento aí em suas dimensões. Essa variação é que a gente chama de dilatação. Certo? Mas, Cris, como assim aumentar a dimensão? Tipo, você esquenta um objeto e ele fica maior? Isso. Você assistiu ontem a aula? Não. Pronto, a gente viu que todo material, quando recebe energia térmica, as moléculas vibram, né? Se distanciando uma da outra. Isso é um efeito microscópico, a gente não consegue visualizar, mas tem consequência macroscópica para o corpo todo. Ele vai ter variações em suas dimensões, ele vai ficar maior ou menor, certo? Isso muitas vezes não é perceptível, mas em alguns materiais pode causar sérios danos se você não considerar esse efeito de dilatação. Na construção de um prédio, de uma ponte, de uma casa, certo? Sempre que eu tenho que considerar estes efeitos. Certo? Então, este aumento nas dimensões do corpo é que a gente chama de dilatação. Então, eu tinha aqui um comprimento inicial, que eu vou chamar de L0. Certo? É o comprimento inicial. E ao aquecer o objeto, ele teve um pequeno aumento no seu tamanho. Então, este aumento é a dilatação linear, que eu chamo de ΔL. E do que depende essa dilatação? Para ele ter este aumento ou diminuição no tamanho, ele tem que ser submetido a uma variação de temperatura, certo? Então, à medida que eu vou aquecendo um objeto, a gente já tinha visto que as moléculas vão ganhando energia e vão vibrando à medida que vai ganhando essa energia térmica. Então, elas vão se distanciando uma da outra cada vez mais. Então, eu aumento a temperatura, o objeto também aumenta de tamanho. Então, há uma relação direta, não? Essa variação no tamanho do objeto, que a gente chama de dilatação térmica, ela é proporcional à variação de temperatura, certo? Então, aumento a temperatura e este tamanho do objeto também vai aumentar. Duas grandezas que aumentam simultaneamente em relação à outra, não? A gente diz que elas são diretamente proporcionais, certo? E numa expressão, uma grandeza que é diretamente proporcional, ela sempre fica aqui no numerador. Então, aqui eu estou dizendo que este aumento do tamanho, a dilatação térmica, é diretamente proporcional à variação de temperatura.
A gente viu ontem também que vai depender do material. Se eu pegar uma barra de ferro e uma barra de aço do mesmo tamanho e submeter a mesma variação de temperatura, o aumento não vai se dar da mesma forma. Uma vai dilatar mais do que a outra. Então tem que ter algo nessa expressão que esteja relacionado ao material. Certo? Então, Cris, eu não entendi. a parte do diretamente proporcional, Aham. pronto. Eu estou querendo deduzir a expressão, aquelas expressões que eu mostrei ontem para vocês. Certo? E para deduzir essas expressões, eu tenho que fazer observações do que depende este fenômeno. A dilatação térmica depende de quê? E qual é a relação dessa dependência? Certo? Então vamos começar de novo aqui. Eu vi que a dilatação térmica ela só ocorre quando há mudança de temperatura. Certo? Então precisa ter uma variação de temperatura para que o corpo mude as dimensões, né? Tem essa dilatação térmica. Então, para ocorrer essa dilatação térmica, que eu chamo de ΔL, precisa de uma variação de temperatura. Aí toda fórmula, por exemplo, da força, que eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver uma fórmula que vocês já viram aqui, energia cinética. Energia cinética é 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Toda fórmula, essas grandezas têm uma relação que é diretamente proporcional, ou ela pode ser inversamente proporcional. O que é uma grandeza diretamente proporcional? É quando, se eu aumentar uma, a outra também aumenta. Por exemplo, nessa expressão aqui, se eu aumento a velocidade, a energia cinética também vai aumentar. Então eu digo que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. A energia proporcional ao quadrado da velocidade. Então é assim que eu monto minhas equações. Eu tenho que ver de que essa grandeza depende, e se ela é diretamente proporcional, eu estou aumentando as duas ao mesmo tempo, ou se tem uma relação inversa, se eu aumento uma grandeza, a outra diminui. É assim que eu vou montar a minha expressão. Certo? Primeiro, observar a dependência, do que este fenômeno depende. Mas elas ficam inversamente proporcional? Isso, dependendo da grandeza, ela pode ser inversamente proporcional. Certo? Por exemplo, deixa eu ver aqui, densidade, vocês já viram densidade, né? A densidade Sim. de um líquido é a massa dividido pelo volume. Certo? O que acontece quando eu aumento o volume de um líquido? Eu coloquei um líquido dentro do recipiente, um determinado volume, e eu estou aumentando este volume. A densidade dele diminui. Certo? Então tem uma relação inversa com o volume. Quanto maior o volume ocupado, menor a densidade. Então é assim que eu monto minhas equações. Então vamos montar a equação da dilatação térmica. Né? Eu vi que a dilatação só ocorre se houver uma mudança de temperatura. E vamos analisar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se for diretamente proporcional, essa minha grandeza fica no numerador da minha fórmula. Se for inversamente, eu tenho que colocar como divisor, né? No denominador. Então vamos lá. Se eu aumento a temperatura, as moléculas vibram cada vez mais, então este objeto ele vai crescer, né? Então aumenta a temperatura, o que ocorre com a dilatação? Ela também aumenta. Então são grandezas que são diretamente proporcionais. Então ela vai ficar aqui no numerador da minha fórmula.
Depende mais do que a dilatação. Será que se eu pegar uma barra de ferro de 1 metro e a outra de 1000 metros, elas vão ter o mesmo aumento na variação de temperatura? O que vocês acham? Se elas vão aumentar na Acho que mesma não. quantidade? Se eu pegar, cortou, né? Se eu pegar uma barra de ferro de 1 metro e outra barra de ferro de 1000 metros e submeter a mesma variação de temperatura, elas vão ter a mesma dilatação ou vai ser diferente? Quem vai ter a maior dilatação e menor dilatação? Vai ser diferente, não, por causa das massas delas. Ou não, porque, não sei. Qual teria a maior dilatação? Maior, o que teria mais massa. Exato. Mais moléculas para vibrarem, né? Mais distância para elas percorrerem. Então vai ser diretamente proporcional ao tamanho inicial, certo? Então é por isso que eu falei ontem que é mais fácil observar a dilatação térmica em rodovias entre aquelas sistemas de transporte, né, por fios, quando um poste é mais distante do outro. Ou seja, o comprimento que eu estou observando vai ser maior. Então eu vou poder Como observar esse assim, Cris? fenômeno. Eu não entendi isso agora, do porte. Pronto, ontem eu passei Porque alguns não. exemplos que quando eu observo a fiação entre um poste e outro nas rodovias, quando é cedinho, aqueles postes eles ficam praticamente retos, né? E quando é em temperaturas maiores, esses postes eles apresentam uma certa concavidade, certo? Cristiano, Oi. você antes de apagar isso aí, você tinha botado um delta L e depois tinha botado um alfa, se eu não me engano. Isso, Por este quê? alfa é quando eu quero dizer que uma coisa é diretamente proporcional. Isso aqui é o símbolo de proporção. Cristiano, mas o negócio do porte ainda não ficou claro pra mim. Já Tipo, comento. tá bom. Pronto. Ontem a gente tinha comentado alguns exemplos, certo? Esse aqui, ó. Por exemplo, quando eu observo a fiação entre postes, quando é de manhã cedinho, eu vejo que aquela fiação é praticamente rente, né, a temperaturas baixas. No final da tarde, temperatura maior, eu observo que aquela mesma fiação apresenta uma certa concavidade. Então, o que levou a isso, né? Ele apresentar essa concavidade. Este material foi aquecido com a luz solar, aumentou de tamanho, e este aumento de tamanho fez com que essa concavidade fosse observada. Então, isso daqui é um efeito de dilatação térmica, certo? Então, quanto mais distante um poste estiver no outro, mais fácil vai ser observar essa concavidade, esse fenômeno da dilatação. Por quê? Porque quanto maior o comprimento, maior vai ser a dilatação observada, certo? Então eu já posso afirmar aqui que a minha dilatação vai ser diretamente proporcional ao comprimento inicial do corpo observado, certo? Aumenta o tamanho inicial, a dilatação também vai ser maior. Então Entendi. o comprimento inicial também entra aqui como diretamente proporcional. Pronto, agora na minha equação eu tenho que sair de uma proporção para uma igualdade. Alguém sabe como fazer isso na matemática? Como é que eu transformo 2, que é proporcional a 8, numa igualdade? Como é que eu saio dessa proporção para a igualdade? Alguém sabe como fazer isso?
Jonathan disse que não faz a maior ideia. Divide por 4. Ah, eu sei, eu acho que eu sei. Bota a incógnita embaixo e aí depois faz quando pega as duas incógnitas, faz o sistema de equação, bota elas duas, depois resolve uma de cada um e descobre o de baixo e os dois de baixo. Tipo, o x e o y. Não é isso não. Alguém falou aí para dividir, né? Então, se eu dividir aqui por 4, 8 dividido por 4 dá quanto? 2, né? Então, agora virou igualdade. 2 é igual a 8 dividido por 4. Então, o que eu fiz para transformar uma proporção numa igualdade? Eu inseri um número. Ou seja, eu dividi por 4, né? Eu multipliquei por 1/4. Eu inseri um número. Então, para transformar uma equação na igualdade, eu tenho que inserir um número, uma constante, certo? Então, a minha expressão da dilatação térmica, eu vou sair dessa proporção para a igualdade. Para isso, eu tenho que inserir um número. Então, este número a gente chama de coeficiente de dilatação térmica. Vou inserir aqui meu número. Então, meu ΔL vai ser igual, ó. Tirei aqui o símbolo de proporção, transformei na igualdade. Eu só posso fazer isso se eu inserir um número. Este número vai depender do meu material, certo? Então a gente chama este número de coeficiente de dilatação térmica do material. Então é por isso que cada material ele vai dilatar de maneira diferente. Se eu pegar uma barra de 1 metro de ferro e outra barra de 1 metro de aço, submeter a mesma variação de temperatura, eu vou observar dilatações diferentes, porque vai depender do material. Então, este número a gente chama de coeficiente de dilatação térmica, que eu vou simbolizar pela letra alfa também. E o primeiro lado da igualdade sempre vai ser, tipo, os dois lados da igualdade, os dois números do lado da igualdade, sempre vão ser nítidos para a gente conseguir fazer a proporção. Não entendi. Tipo, sempre vai estar Repete dito. aí. Tipo, os dois números das proporções, eles sempre vão estar nítidos para a gente conseguir fazer a conta ou a gente vai ter que descobrir eles. Pronto, todo material ele tem uma tabela com este valor. Então, uma constante é um número. Então, para determinado material, ele vai ter um valor específico que vai ser fornecido na questão. Por exemplo, se ele falar que você vai ter que encontrar a dilatação térmica de uma barra de alumínio, ele vai lhe fornecer este valor aqui do coeficiente. Qual vai ser este número para o alumínio, para o aço, para o bronze? Então, todo material vai ter este valor que vai ser tabelado, vai ser fornecido a você. Perguntas? Jonathan? Eu entendi também. Fala aí, Jonathan, tua dúvida. Acho que é a mesma coisa aqui, né? Que a gente não entendeu. Isso, todo material ele tem um número que a gente chama coeficiente de dilatação térmica, ele é constante, não muda para nenhum material, certo? Alumínio ele vai ter sempre o mesmo valor do coeficiente, o aço vai ter sempre o mesmo valor, certo? Só muda se for de um material para outro, mas é tabelado o coeficiente de cada tipo de material, certo? É um número, é uma constante. Pronto, essa constante permite eu sair da proporção para a igualdade e a nossa expressão para a dilatação térmica vai ser dada por coeficiente do material, comprimento inicial do material e a variação de temperatura a que ele foi submetido. Pronto, essa expressão é a expressão que a gente vai usar para encontrar a nossa mudança nas dimensões do material.
tá? Eu vejo qual é o coeficiente daquele material, o tamanho inicial dele e a que variação de temperatura ele foi submetido. E a variação é constante, né? A variação vai depender da temperatura, do comprimento inicial, e aqui é constante, que é o coeficiente de dilatação dele. Certo? Isso não Repete aí muda. só a função de cada um, por favor, que eu tô anotando. O L0 é o comprimento inicial. Aqui o delta θ, né, é a variação de temperatura. E o delta L é a variação do comprimento, que eu chamo de dilatação linear, no caso. Certo? Que é a variação de temperatura. Dúvidas até aqui? Perguntas? Então vamos supor, pessoal, que essa barra inicial aqui tinha 1 metro. Aqui eu tinha 1 metro. E eu tive um aumento aqui de 0,02 metros. Está aparecendo novo, né? Quem é a dilatação aqui neste caso? Dilatação foi quanto? O 0,02. Exato, aqui vai ser a dilatação térmica, é o tanto que aumentou ou diminuiu naquele objeto que foi aquecido ou resfriado, certo? Então a minha dilatação aqui é 0,02. Então qual vai ser o comprimento final deste objeto? 0,2. Não, o comprimento final dele. Depois que ele aumentou de tamanho, ele vai ficar com quanto de tamanho? Vai ser tipo um soma, é? Vai ter que Isso, é somar. só somar o inicial com o tanto que ele aumentou ou diminuiu, né? Então, o comprimento final, que eu vou chamar de L, é o comprimento que eu tinha inicialmente, mais a variação que ele teve, a dilatação. Isso daqui vai ser o meu comprimento final. Um exemplo aqui seria 1,02, né? Se eu somar 1 com 0,02. Entendido até aqui? Sim. Pronto, essa vai ser a minha equação para a dilatação linear. Certo? O que vai mudar para a dilatação superficial? Vamos agora falar de dilatação superficial. Deixa eu ver que tem uma dúvida aqui. Se pode ficar negativo? Sim, se a sua variação de temperatura for negativa, como é que eu encontro qualquer variação? Uma variação de qualquer grandeza vai ser sempre a final menos a inicial. Então, se a sua temperatura baixa de 30 graus para 10, quanto vai ser a minha variação de temperatura? A final, né? Menos a inicial. Então, isso daqui dá um valor negativo. Menos 20. Então, se eu colocar um menos aqui nessa fórmula, o resultado vai dar negativo. Certo? Então, quando a temperatura aumenta, eu tenho um valor positivo dessa dilatação, mas ele também pode encolher, né? Tem uma dilatação negativa. Isso ocorre quando a temperatura diminui. Tem uma variação de temperatura negativa. Ficou claro? Então, aquele objeto inicial ele pode se apresentar com as suas dimensões maiores ou menores, né? Vai depender se a temperatura subiu ou diminuiu. O que vai mudar para a dilatação
superficial. Eu vou só colocar novamente como da dilatação linear. A gente viu que para obter a dilatação linear é só multiplicar o coeficiente de dilatação linear daquele objeto, aquele corpo, comprimento inicial dele e a variação de temperatura a que ele foi submetido. Certo? Para superficial, será que vai mudar alguma coisa? Deve ser menos, não sei, deve ser menos alguma coisa, não? Tipo, sei lá. Superficial, eu estou falando de uma área, né? Então, a mesma expressão que a gente obteve para linear, eu posso expandir ela para superficial. É só trocar onde tiver comprimento por área. Então, como é que ficaria a expressão para dilatação superficial? Onde tiver comprimento, eu troco por área, certo? Então, a dilatação superficial, eu vou trocar aqui por área. O mesmo material vai ter o mesmo coeficiente, né? Se eu tinha uma barra de ferro, agora eu tenho uma placa, uma superfície de ferro, ele tem o mesmo coeficiente. O material não mudou. Comprimento eu vou trocar por área. E a variação de temperatura vai ser a mesma. Certo? Só que eu tenho que ver que em uma área eu tenho duas dimensões. Certo? Eu tenho uma largura e um comprimento. Então eu tenho que multiplicar isso daqui por 2. De onde é que vem este 2? É porque eu tenho duas dimensões. Pronto, então eu obtive aqui a minha expressão da dilatação superficial só fazendo uma mudança de variáveis, né? Onde tinha comprimento eu botei área e aqui eu multipliquei por 2 porque eu estou observando duas dimensões. Então a minha área final vai ser a área inicial mais o tanto que aumentou a dilatação. Alguém já pode deduzir por este esquema como vai ser a dilatação volumétrica? Do mesmo jeito, só que por 3. Isso, onde tiver a área eu vou colocar volume e aqui eu multiplico por 3. Exatamente. Por que ficou 3? Um volume tem 3 dimensões: largura, comprimento e altura. Certo? A volumétrica eu tenho 3 dimensões. Então a dilatação volumétrica vai ser uma variação de volume. Eu vou ter aqui 3 dimensões, então vai ser 3 vezes o alfa, volume inicial, variação de temperatura. E o volume final vai ser o inicial mais o tanto que aumentou ou diminuiu a dilatação. Pronto, aqui eu deduzi as 3 expressões. A minha dúvida é bem mais subjetiva. Porque a minha dúvida é mais subjetiva. É assim, se o exemplo da área da superficialidade ela fosse ser aplicado de uma mesma forma de exemplo que você usou para exemplificar os postes, como é que exemplificaria aqui no mundo real? Porque não fez muito sentido assim ainda a teoria, assim. Tipo, uma área diminuir, não sei. Pronto, eu coloquei a aula de ontem no meu canal do YouTube, não sei se tu já está inscrito. Mas ontem a gente viu bastante exemplo das implicações deste fenômeno. Tá? Então, se tu tiver um tempinho de assistir a aula, para ver os conceitos de ontem, que isso daqui é apenas a dedução das equações que eu vou usar para obter a minha dilatação.
certo? Mas a gente viu ontem uma série de fenômenos de aplicação desses conceitos. Então aqui eu tenho um volume, aqui eu tenho uma área, e aqui seria um comprimento. Entendido, pessoal? Já tomei um tempinho aí de vocês, né? Então eu vou colocar também essa aula aqui lá no canal, se alguém tiver dúvida depois, quiser rever algum passo. Então na próxima semana eu vou passar um exercícios. E não só se preocupe em resolver logo, certo? Porque a gente vai ter a próxima semana só para discutir esses exercícios. Não vai ter conteúdo novo. A gente vai ver a aplicação disso na vida real, como o Ezequiel estava até querendo ver agora, né? Mas a gente não tem tempo, na próxima aula a gente vai ver isso na prática. Tudo bem?